Hi! A aula de agora é sobre linking words. O que são linking words? São palavras conectoras, ou no português mais conhecidas como as conjunções. Então, as linking words são palavras, que vão ligar as frases dentro de um texto. Elas melhoram a coesão e a coerência textual, e também elas podem expressar várias ideias, como conclusão, oposição, contraste, adição, comparação. Então, estas são as linking words. Então, não há regras para usar a linking words, é apenas conhecer qual é a linking word e a sua tradução e a ideia que ela expressa, ok? Então, acompanhe aí no seu material de inglês, linking words. Aí eu vou mostrar para vocês as principais linking words, tem uma tabela aí. Então, as linking words que dão ideia de adição, as principais são and, e, in addition, furthermore, besides, moreover, além disso, as well as, assim como, also, também, apart from, com exceção de, both and, ambos, tanto como, not only, but also, não apenas, mas também. Agora, algumas linking words que vão dar ideia de contraste, concessão ou adversativa. But, mas, however, nevertheless, entretanto, yet, entretanto, ainda, although, even though, embora, nonetheless, não obstante, despite that, in spite of, apesar de, rather than, instead of, em vez de, whereas, enquanto. Linking words que dão ideia de propósito. In order to, a fim de. As, so as to, de modo que. Linking words que dão ideia de consequência ou conclusão. Therefore, portanto, consequently, as a result, consequentemente, accordingly, de acordo, adequadamente, hence, pois, então, daí, thus, assim, thereby, assim, desse modo, then, então, so, então, pois, finally, finalmente. Alternativa. Otherwise, por outro lado, or, ou, or else, ou então, ou ainda, either or, ou, while, whereas, enquanto. Reiteração. That is, isto é, in other words, em outras palavras, in short, in brief, em resumo, e, que é do latim, isto é, that is to say, quer dizer. Agora que dão ideia de comparação, like, as, como, then, do que. Ideia de ilustração, id, do latim, por exemplo, que significa example gratia, no latim. For instance, for example, por exemplo, such as, tal como, namely, a saber, this também vem do latim, quer dizer. Ideia de condição, if, se chover hoje, nesse sentido. Unless, senão, a menos que. Provided that, uma vez que. On condition that, desde que. As long as, uma vez que. Subject to, sujeito a. Whether, se. Causa. Because, porque. Due to, devido a. As, porque. Since, uma vez que. Dúvida ou hipótese. Perhaps, maybe, talvez. Possibly, possivelmente. De tempo. When, quando. While, enquanto. Então, vamos reforçar novamente. As linking words ou conjunções no português servem para ligar as ideias, palavras no texto, as frases, e vão dar a coesão e coerência textual. No que elas vão ajudar vocês numa leitura e compreensão textual?
por exemplo, você está lendo o texto, está numa prova de concurso e alguém perguntou assim: o autor do texto é contra ou a favor tal ideia. Você fala: nossa, eu não sei ler, o que que eu faço? Oposição, por exemplo, however. Se você acha a palavra however lá, é porém, no entanto. Então, se você acha a palavra, você sabe que o autor foi contra. Fui ao mercado e comprei pão. E comprei leite. A adição. Então, foi adicionando ideias. Então, isso vai ajudar a vocês ali. Às vezes não sabe a tradução de tudo, mas conhece aquela linking word, então vai entender o sentido e vai depender do que foi perguntado. Vamos praticar um pouquinho? Vamos ali no exercício. Então, tem um texto aqui e eu perguntei quais são as linking words que vocês conseguem encontrar. Então, aqui o objetivo é você encontrar a linking word nesse texto. Claro, vocês vão escrever embaixo do texto na linha, eu vou aqui com o mouse. For example, por exemplo, Dalton also researched. Dalton também, então está adicionando uma ideia, pesquisou as propriedades dos componentes. On the other hand, por outro lado, diferentes componentes sempre consistem de diferentes elementos. Only if, somente se, if, se, condição. Então, aqui nesse texto tem essas linking words, é claro, né? Vocês vão ler. Eu vou ler a primeira frase ali para vocês verem, ó. Dalton fez muitos experimentos que providenciaram ou proveram evidências para os átomos. Por exemplo, ele estudou a pressão dos gases. Ele concluiu que os gases consistem de partículas finas em constante movimento. Dalton também researched, pesquisou as propriedades desses componentes. Então, você viu? As palavras elas vão adicionando ideias, né? Vão dando toda essa ideia. Conclui, contraste, oposição e assim por diante. Então, este assunto de linking words também não tem regra. É apenas conhecer que aquela palavra é uma linking word. E se você souber a tradução, você também vai conseguir saber a função dela na frase. Se ela adicionou, se ela fez oposição, se ela deu exemplo, né? E assim por diante. Bye, bye!